programação, tudo bem com todo mundo? A programação é da continuidade a ondas. Está faltando dois exercícios de introdução à onda não, né? Do parte de reflexão e refração de ondas. Aí depois a teoria segue com refração. Beleza? Tranquilos? Então, recapitulando aí, eu cheguei a falar sobre frentes de onda. Isso aqui já é o volume 4, reflexão e refração. Lógico que eu devo coisa lá do volume até 2, né? De elétrica que eu vou voltar. Beleza? Eu vou ficar só em elétrica. Reflexão e refração de ondas. Frentes de onda, tá? Eu frisei bastante. E resolvi alguns exercícios do material de vocês mesmo, né? Relativos a frentes de onda, né? Esse aqui eu resolvi completamente. E esse aqui eu fiz questão de resolver, de colocar ele aqui, que ele é extra, porque ele fala de profundidade. E na teoria, se for olhar assim, não tem nenhuma explicação assim razoável, tá? No geral, falando por que que muda. É quase que uma exceção, vamos dizer assim. Eu tenho que guardar que há uma mudança em algumas propriedades da onda quando passa de uma região rasa para uma região mais profunda. Por quê? Não tem nada na fórmula que diz o porquê. Não é depende da massa e está lá a massa na fórmula. Não. Depende do comprimento do período e está lá o comprimento. Depende do G e está lá o G. Não. Simplesmente muda e não tem nada assim que fala na fórmula, né, no conceito, na teoria, uma explicação plausível para isso, beleza? Eu fiz questão de mostrar o diagrama aqui, como é que seria visualmente uma onda passando de uma região 1 para 2 ou de 2 para 1, tá? Por isso que eu busquei uma questãozinha. Tem no material de vocês aí cobrando, mas não tem uma imagenzinha dessa daqui, tá? Então aqui essa questão fala o seguinte: um objetivo de simular as ondas do mar, tá? Foram geradas. Eu tenho ela numa situação melhor aqui. Foram geradas, né? O objetivo de simular ondas do mar foram geradas em uma cuba, um recipiente, né? De ondas no laboratório, ondas bidimensionais, beleza? Representadas aí na figura, que se propaga numa região mais profunda, que é a região 1, para a região mais rasa, que é a região 2. Então, antes de continuar aqui, dá uma olhadinha vamos dar uma olhadinha na questão. A questão mostra o seguinte: está na região 1, tem um certo comprimento de onda, olha só, tem uma certa velocidade, tem um comprimento de onda aqui, ó, crista até crista, 2 metros. Quando passa para a parte mais rasa, aí o comprimento de onda diminui consideravelmente, passa para 0,8 e a velocidade também muda. Bem, qual que é a explicação disso, né? Parece que na parte rasa, né, talvez a pressão do líquido, talvez não, a pressão do líquido é menor, tá? E parece que a água tem mais liberdade, né? Ela movimenta mais, ela oscila mais, ela tem maior amplitude, inclusive. Ó. A região 2, aproveitando aí, a região 2 tem uma amplitude maior que a região 1, ou seja, tem uma energia, né? A região 2 vai apresentar uma energia maior que a região 1. É como se a região 2 tivesse uma liberdade maior, porque está mais raso. Na parte mais funda, que tem maior profundidade, né? Maior pressão, tá? Se a gente for pensar, não tem pressão na fórmula não, tá? Não tem pressão na fórmula não. Mas tem maior pressão, né, sobre as moléculas aqui, a velocidade muda, né? E o comprimento também. Parece que a onda tem menos liberdade, então ela não tem uma amplitude tão grande e a distância entre as cristas é um pouco maior, beleza? Sabendo que quando as ondas passam de uma região para outra, sua frequência de oscilação, ela quebrou o nosso galho aqui, tá? Isso é uma coisa que você não pode esquecer e que eles cobram demais, ó. A frequência de oscilação não se altera. Eu falei isso ontem em relação a o que significaria se ela se alterasse. Se eu estou mergulhando e olho uma pessoa do lado de fora da piscina, eu enxergaria uma cor diferente do que realmente quem está do lado da pessoa do lado de fora da piscina está enxergando. Que não faz sentido. Porque frequência, se eu estou falando de cor, de luz, perdão, significa cores diferentes. O azul tem uma frequência, o laranja tem outra. E isso não acontece, em hipótese alguma. A pessoa falou
grosso do lado de fora da piscina, eu vou ouvir a voz fina quando eu estiver dentro da piscina. Isso seria mudar de frequência se fosse som, né? Onda sonora, né? Então isso não acontece. Então a frequência nunca se altera. E considerando as medidas indicadas na figura, comprimento de onda, né, por exemplo, é correto afirmar que a razão entre as velocidades de propagação das ondas na região 1, ele quer a razão entre a velocidade na região 1 e na região 2. Tá? Qual é essa razão aqui? Bem, o importante mesmo que eu queria mostrar na questão é discutir essas propriedades que mudam e lembrá-los dessa frequência de oscilação nunca se alterar, tá? Quando mudarmos de meio, tá certo? Mudarmos de meio ou mudarmos de profundidade. Aqui nem mudou de meio, né? É o mesmo meio, porém com a profundidade diferente. Beleza, então eu vou em cima disso aqui, ó. A frequência é a mesma. Então V lambda F. O que é frequência? Frequência é velocidade dividido por lambda. Tá vendo que frequência e lambda são as únicas grandezas aqui inversamente proporcionais. Tá certo? Então tá aí. Eu vou comparar então a frequência 1, que eu sei que não mudou, né, com a frequência 2, são iguais. Então vai ficar velocidade 1 sobre lambda 1, que é igual a velocidade 2 sobre lambda 2. Tá certo? Ele quer justamente o quê? Velocidade 1 sobre 2. Então eu vou trocar esses dois de lugar aqui. Ó. Só trocar de lugar. Então vai ficar V1 sobre V2. Então, lambda 1 sobe sobre lambda 2. Lambda 1, vou lá na região 1, 2. 2 metros. Lambda 2, vou na região 2, 0,8. 0,8 metros. Tá certo? Então aqui vai ficar 2 dividido por 8 dividido por 10, né? Sobe 10, vai ficar 20 dividido por 8, ou seja, 10 dividido por 4, 2,5. 2,5, 2,5, D de dado. Beleza? Então o mais importante aqui é isso aqui, ó. Senão eu vou ficar lá perdido e aí, o que eu faço? Né? Aparentemente está faltando coisa demais. Está faltando frequência, né? Se você for olhar em termos de dados, né? Vou fazer o quê? Você lembra da fórmula e fica lá, mas não tem velocidade, não tem frequência. O cara forneceu só o quê? Só comprimento de onda, que era justamente o que eu precisava aqui. Ó. Eu resolvi minha vida aqui só com a razão. Então a razão entre as velocidades é sempre igual, né? Será sempre igual à razão entre os comprimentos de onda. Foi a única coisa que ele forneceu que foram os comprimentos de onda, tá? Então muita atenção, hein? Senão cai uma questão dessa daí, você vai ficar perdido, porque do V lambda F você só tem lambda, tá certo? Fica parecendo, mas não tem como resolver isso não, né? Então tá aí, beleza? Tranquilos? Dúvida é só falar, hein? Ainda, a aplicação ainda desse conteúdo, tá? Num ambiente melhorzinho aqui. Então, último exemplo sobre essa parte de tá misturado, né? Reflexão, refração, mas aqui estou mais falando de frentes de onda. Bem, aqui ele fala que eu tenho uma onda plana, né? A gente vê que tem uma onda plana, né? Não circular, a outra onda seria circular, é emitida na superfície de um líquido, meio 1, e atinge, após alguns segundos, alguns instantes, uma região de maior profundidade, tá vendo? Que é o meio 2. Nas figuras a seguir, cada grupo de 4 retas ali representa as cristas das ondas. É bom que te dou uma dica, né? Essas frentes aqui representam as cristas, beleza? E a seta, o sentido de propagação dessa onda. O diagrama que melhor representa a disposição das cristas das ondas nos dois meios seria. Então, olha só. Eu mostrei aqui, ó. Por isso que eu gostei dessa imagem anterior aqui, ó. Então, o comprimento de onda ele é maior quando eu estou na região mais profunda. E o comprimento de onda é menor quando eu estou na região mais rasa, certo? Então tá aí.
propagação à velocidade. Eu calculei a razão entre a velocidade 1 e 2, né, e achei 2,5. Então eu achei que a velocidade 1 sobre 2 deu 2,5, letra D aqui, então significa que a velocidade 1 é maior, tá certo? Então, na onde tem maior pressão, parece que as moléculas se comunicam melhor e a velocidade é maior, tá? Então, maior profundidade, maior velocidade, tá? Menor profundidade, menor velocidade. Uma outra forma de lembrar é, onde o comprimento de onda é maior, obrigatoriamente a velocidade também é, tá? Onde o comprimento é menor, a velocidade é menor. É como se o seguinte, para me sair de uma crista a outra, como a distância entre uma crista e outra é maior, se a onda não andar mais rápido, ela não consegue, tá? Como se fosse mais ou menos isso, tranquilos? Então, voltando lá para minha continha, em algum lugar, tá aqui. Eu vou fazer só o seguinte, primeira coisa que eu vou conferir, tá? É quando passa de um meio 1 para o meio 2. Vou traçar uma normal aqui, tá certo? Uma normalzinha aqui, bem fininha ali, só para situarmos, tá certo? E só olhar para quem tem gente que deveria estar aproximando, está afastando, tá? Vou fazer isso para todo mundo, só para ter uma noção aqui de quem está aproximando e quem está afastando. Porque quem afasta, por que eu estou conferindo isso aqui? Quem afasta, tá? Se a pessoa afasta, ela é obrigada a. Se ela afasta, ela é obrigada a aumentar a velocidade, tá certo? E se ela aumenta a velocidade, ela tem que aumentar o comprimento de onda, tá certo? Isso aí é a primeira coisa. Beleza? E aí? E aí, afastou da normal. Se afastar, significa que a velocidade é maior, que está mais fácil de propagar. Quando aproxima, lembra quando vai do ar para a água? Aproxima, diminui a velocidade. Então, o contrário, que é da água para o ar, aumenta a velocidade. Então, se afasta da normal, é porque aumentou a velocidade, consequentemente, aumentou o comprimento de onda. Só de você observar isso aqui, ó, que velocidade é proporcional ao lambda, você já mata um bocado de questão aqui, tá? Por exemplo, aqui quase não teve alteração, né? Tá até difícil de ver aqui a alteração entre a distância entre os comprimentos de onda. Parece que aqui diminuiu, né? Aproximou e diminuiu. Aqui aumentou a distância, afastou, aproximou da normal, aproximou e aumentou o comprimento de onda. Aumentou a velocidade. Não. Quando aproxima da normal, na verdade diminui tudo. A letra C, ela afastou da normal, ou seja, aumentou a velocidade, só que quando você olha para a figura, diminuiu o comprimento de onda, então aqui está sugerindo que a velocidade é menor. Tá? E a D fala que tudo aumentou, afastou da normal, aumentou o comprimento de onda. Então, afastou, aumentou o comprimento de onda, aumentou a velocidade. Por quê? São proporcionais. Tá? Então, é uma questão que não tem. Se você olhar por esse ângulo aqui, eu não tenho dificuldade, não. Eu consigo eliminar com base nisso. Eu poderia ficar em dúvida entre a letra A e a D, porque elas estão coerentes, as outras todas estão erradas. Porque aqui levemente aproximou o raio e aproximou o comprimento de onda. Tá? Aqui afastou e aumentou o comprimento de onda. É o que acontece, ou um ou outro. Como ele falou que né, após alguns instantes, né, uma região de maior profundidade, que é o 2, na de maior profundidade, a velocidade aumenta. Então teria que ser a letra C, aumenta tudo. Tudo aumenta. Aumenta o comprimento de onda, aumenta a distância da normal, aumenta o comprimento de onda e aumenta a velocidade. Beleza? Então, como ele passou para uma região mais profunda, tá? Eu estava esperando aumentar tudo. Tá? Aqui seria o contrário. A letra A seria o contrário, passar de uma profunda para uma rasa, e diminui tudo. Beleza? Seria o contrário da C. Tranquilos? Então tem essa exceção, vamos dizer assim. Maior profundidade, eu gosto de pensar maior pressão, tá certo?
E como velocidade, eu tenho que passar molécula a molécula, né, uma informação que passa de molécula a molécula, é igual a ola do estádio de futebol. Se as moléculas estão mais organizadas, vamos dizer assim, a velocidade a onda vai fluir melhor, tá certo? Então eu gosto de pensar que maior profundidade, maior pressão, maior organização das moléculas, para poder explicar para mim, e faz todo sentido, para não ficar aquela coisa, eu vou ter que decorar isso aqui então, né? Porque na fórmula não fala absolutamente nada de profundidade, tá certo? Então, só para ter mais sentido aqui, beleza? Próximo assunto aí, reflexão e refração, tá? Aqui são imagens de reflexão, são imagens de ondas incidindo, onde a extremidade está livre, está numa argolazinha aqui, ó, tá? Pulso incidindo, né? Vai bater na haste, né? Na extremidade livre, aqui o pulso já está voltando. Então, para isso, eu vou usar só um recursozinho aplicativo aí, todo mundo, tá, né? Eu vou colocar um pulso, tá certo? Colocar na função de um pulso, eu não vou mexer muito, posso mexer na amplitude, que é energia, posso mexer no período, posso colocar atrito, tá? Eu vou até tirar o atrito, amortecimento, né? Posso aumentar a tensão, tá? A tensão na corda, tá certo? Posso colocar régua, cronômetro, enfim. Extremidade fixa, extremidade solta e sem nada, beleza? Então, o primeiro exemplo lá, que foi dado lá, tá? Foi o exemplo com extremidade livre, tranquilos? Então, se eu emitir um pulso aqui, ó, como a extremidade está, deixa eu fazer isso aqui mais lento. Como a extremidade está fixa, o que é uma onda? É uma informação. Então, quando está indo esse pulso aqui, ó, é uma informação para subir. Cada moléculazinha, cada partezinha está subindo. Chega lá, como a extremidade está fixa, você tenta fazer ela subir, ela está fixa, ação e reação. Você tenta empurrar ela para cima, ela te manda para baixo. Então, o pulso que está retornando, ele está retornando com a fase positiva, aí ele bateu lá, volta com a fase negativa, certo? Isso é pura reflexão. Se eu coloco uma extremidade toda solta, né? O que acontece? A informação é para subir. A extremidade está livre, ela sobe, né? Então o pulso volta do mesmo jeito, né? Então ele bate a cara lá e volta. Se você mandar um pulso negativo, mesma coisa, tá certo? Então a extremidade livre, tá? Ela serve para acompanhar o movimento da onda. Então a onda volta do jeitinho que bateu, tá? Como aqui é fixo, vai para baixo. Bate lá, tem liberdade, só volta sem inverter absolutamente nada. Quando eu ponho a extremidade fixa, aí vai ficar fixo dos dois lados, né? Vai o pulso, tenta subir, não consegue, é jogado para baixo, volta negativo. Tranquilos? Então isso aqui é reflexão, tá certo? Foi o que eu mostrei lá na anterior, né? Foi o que eu estou representando aqui. Extremidade livre, o pulso incide, volta do mesmo jeito, não muda absolutamente nada, né? Extremidade fixa, né? O pulso volta com inversão de fase. Muda a velocidade, gente? Não. Muda a frequência? Não, já não mudava. A frequência é uma coisa que não muda. É a carinha da onda, tá? Então não muda a velocidade, não muda a frequência e não muda comprimento de onda. Ou seja, não muda nada. Só muda a fase, tá? O que era crista, na extremidade livre, não muda nem a fase, né? Chegou positivo, volta positivo. Na fixa, muda a fase. Então a única que muda alguma coisa aqui é a fase, beleza? Aí eu tenho aplicações, né? Para variar, eu tenho aplicações aí. Então vamos dar uma olhadinha aí, rapidinha nesse exercício aí, e alguém me fala o que deu aí, tá? Botar vocês para trabalhar um tiquinho aí. Só ler um tiquinho aqui rapidinho. A figura a seguir é uma representação esquemática, tá? De um pulso de onda mecânica que nós acabamos de fazer lá no aplicativo em duas cordas idênticas, idênticas e homogêneas, cordas idênticas e homogêneas. Então eu estou falando de reflexão. Se as cordas fossem diferentes, né, ou não homogêneas, aí estaria mudando de meio. Dá para mudar de meio em corda? Dá.
passa de uma corda mais fina para uma corda mais grossa e vice-versa. Isso é refração de onda mecânica, né? Aqui no caso é reflexão de onda mecânica. Tranquilos? Que se deslocam no sentido indicado pelas setas. Então eu tenho um pulso, no caso 1, que vai bater na extremidade fixa, está preso na parede aqui. E o caso 2, a extremidade está livre, é um tubo e tem toda a liberdade aqui, certo? E ele só quer saber qual vai ser a resposta, né, após essa reflexão. Então, no caso 1, da esquerda, né, a corda. Opa, perdão. No caso 1, da esquerda, a corda está fixa, tá certo? E a uma parede. E no caso 2, né, que é o caso da direita, a corda está livre para deslizar para cima e para baixo à vontade no tubo. Ótimo, extremidade livre. Assinale a alternativa que representa os pulsos refletidos nos casos 1 e 2. 1. Inversão de fase. Fase positiva vai voltar negativa, tá certo? Seria, bem, letra A por enquanto tá certo. E o outro caso não, volta do mesmo jeito, né? Porque teve liberdade para subir e descer, como falou no texto aqui. Então, a melhor resposta aqui é letra A, correto? Letra A. Bem, pulso positivo, eu já eliminava B e C, tá certo? Ficaria. Agora não teve mudança nenhuma na D, ó. Então, com certeza, letra A. Tranquilos? Beleza? Vocês marquem aí pra gente. Letra A. Tô sem escrita aqui. Uma outra aplicaçãozinha é essa daqui, tá? Vou buscar um recurso melhor aqui. Vocês estão vendo a minha questão aí, então? Questão 2 da página 41. Tá. Ótimo, obrigadão. Bem, tudo bem que a extremidade fixa é um pulso positivo que bate e volta como negativo, né? Vai positivo e volta negativo, tá? Mas é uma questãozinha que eu fiz questão de colocar aqui, que ela muda um pouquinho o jeito que a gente tá resolvendo, que a gente vem resolvendo as questões, tá? Bem, muda como? Então vamos lá. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 metros de comprimento. Tá, beleza, a corda toda. E densidade uniforme, ou seja, homogênea. Não há refração, só reflexão. Tensionada, né, ao longo da direção X. As fotografias foram tiradas em 2 instantes de tempo separados de 1,5 segundos. Então quer dizer que o tempo, tá, da posição, vou chamar de posição A, até a posição B, só para não dar mais números aqui, foram 1,5 segundos. Então ela gastou esse tempo para percorrer essa distância toda, tá? Essa que eu estou visualizando aqui, beleza. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu uma reflexão na extremidade da corda que está fixa. Só serve para falar que o pulso, que antes era positivo, né, agora ele é negativo. Só isso, beleza? Só isso. Tá, observando as fotografias, né, posição inicial e final, verificamos que a velocidade de propagação do pulso da onda, velocidade essa suposta constante, vai ser de quanto? Então ele quer saber a velocidade. Carlos, que forma que eu uso? Aquela V lambda F de sempre? Não, tá difícil, é um pulso só, como é que eu... Tá meio difícil de falar pelas posições aqui. Se eu tivesse uma escala melhor aqui, seria mais fácil de tentar descobrir qual era o valor do comprimento de onda, tá? Mas por incrível que pareça, eu vou sair de uma fórmula, né, que deu origem a essa que eu acabei de escrever aqui, que é a fórmula tradicional de velocidade. O que é velocidade? Seja de um pulso ou não. Isso aqui é como se fosse uma pessoazinha correndo, tá? Como se fosse distância em função do tempo. Porque quando é onda, eu consigo transformar esse tempo em período ou frequência. Essa distância percorrida por ela, eu consigo transformar em comprimento de onda. Como aqui não está facilitando minha vida, então eu volto às origens aqui. Ó. Qual que é a velocidade
que essa onda andou? Eu vou olhar o seguinte, gente. Eu vou olhar a frente, eu vou pegar um ponto de referência aqui, ó. Eu vou pegar o início dela, sabe por quê? Porque o início dela está em cima do 9. Então, se eu pegar o início dela aqui, tá? Essa parte dela aqui, eu tenho que vir aqui e pegar o início dela também. Eu não posso esquecer que eu tô sempre olhando a onda de frente. Por exemplo, aqui eu tô olhando a onda daqui, ó. Aí eu tô com o olhão aqui, ó. Tô vendo a onda vindo na minha direção. Então eu peguei a frente dela. Quando eu tô aqui, eu tô vendo a onda vindo na minha direção aqui, ó. Aí eu tô vendo a frente dela aqui, ó. Então eu vou olhar quanto que esse pedacinho andou. Ele começou aqui, ele andou 3, mais 3 aqui, 6. Aí depois ele andou mais 3, 9, mais 3, 12, tá certo? Mais 3, 15 e mais 3, 18. Olha só, ele andou 6 aqui no primeiro momento, tá? 3 mais 3, depois ele andou, perdão. Aí depois ele andou 3 mais 3, mais 3, mais 3 aqui, andou 12. 12, isso mesmo, tá? Então a distância total que ele andou aí foram 18 metros pela escala aqui. E ele gastou exatamente o que? 1,5 segundos para fazer isso. Todo mundo concorda aí? O difícil era só tirar a distância. O tempo ele até falou, tá? Então eu descobri que só dividir aí, né? 18 dividido por 1,5. Eu tenho uma velocidade de 12 metros por segundo. Beleza, galera? Vamos participar aí, hein? 12 metros por segundo. Então, o que eu fiz aqui foi cinemática. Eu tratei o pulso como se ele fosse uma partícula, como se ele fosse um objetozinho, tá? Ele até tem uma largurazinha, ó, né? Ele até tem uma largurazinha. Só que eu considerei como se fosse um ponto só. O início e o início aqui, tá certo? Então, eu observei que ele andou 3, 6 aqui, depois andou mais 12 aqui, tá? Você pega essa parte, se você pega a parte errada aqui, você nem ia conseguir determinar muito, né? Você fica meio na dúvida aqui, talvez a metade do caminho, né? Não, eu pego a frente da onda, tá certo? Tranquilos? Então, olha o que eu fiz. Eu saí da mesmice aí, em vez de usar V lambda F, eu usei a formulazinha original aqui, tá? Original. Certo? Então tá aí a minha aplicaçãozinha aí, dúvidas, por favor, é só falar. Quando o link cair, vão 3 minutinhos para tomar um café rapidinho, né? A gente volta, né? Então aqui, tá? Ah, eu tenho uma outra aplicaçãozinha aqui, ela é bem teórica, dá para resolver antes do link cair aí, tá? Que é um pulso propagando. Então, olha só, página 41, tá? Aí eu tenho um pulso propagando no tempo aí. O esquema representa um pulso que se propaga em uma mola de extremidade fixas. A seta indica o sentido de propagação. Então está indo da esquerda para a direita, tá? Um pulso positivo, vai bater numa extremidade fixa, tá? Então ela vai tentar subir, não consegue, volta invertida. Então, entre os esquemas a seguir, o que corresponde ao pulso refletido, ele quer o refletido. Esse aqui é o original, ele ainda vai bater na extremidade aqui da direita e vai refletir. E vai refletir como? Com inversão de fase. Beleza? Com inversão de fase. E aí, como é que eu faço aí? Gente, cadê vocês? Então, questãozinha 441. Tá vendo que as questões são bem teóricas, né? Bem teóricas. Tá certo? Então, letra A de cara, né? Letra A de cara aí. Né? O único que voltou bonitinho foi letra A. Os outros. E o sentido da seta, né? Os outros aqui até o sentido tá errado. Essas duas, os sentidos estão errados.
né? As demais, o sentido de propagação está correto, mas o único que teve inversão de fase da forma correta, né, foi a 1. Observe que aqui teve inversão de fase, mas mudou o triângulozinho. A primeira parte que bate na extremidade e volta essa parte mais inclinada aqui, ó. Então é ela que tem que estar na frente, ó, igual tá aqui, ó. Aqui não, observa que ele fez sutilmente aqui, ó. A parte que tá voltando é a parte de trás aqui do pulso, né? É a parte de trás do pulso. Então a resposta correta aqui é a letra A. Tranquilos? Bem, o próximo assunto, tá? Né, eu estou dentro de reflexão e refração, tá? Falei de reflexão, agora eu vou falar de refração, beleza? É porque tá aqui, mas tá errado então aí, né, cara? Reflexão e refração. Reflexão, olha o título, reflexão e refração. Porque agora acontece as duas coisas e eu vou explicar, beleza? Porém, na segunda parte. Tranquilos?